Meu olho parece que tá sendo muito chupado pra dentro da cabeça. Isso aqui tudo assim, ó, tá meio que se preocupando no meio da cabeça, onde é a muleira aqui assim, né? Mas é como se tivesse partido no meio. Não, até aqui assim, daqui pra cá, né? Pra trás tudo, aqui em cima, bem tenebroso aqui, né? Atrás, às vezes questão de deitar ou virar, mas fica sensível esse lado todo, esses vasos aqui. Aí eu tava olhando, né, as proporções, né? Eu não consigo ter. Minha panturrilha vai sendo sugada, não tem trabalho de força suficiente, as pernas se tornam alongadas. Ainda que tenha a perna está catabolizada, a bunda vai indo toda embora para tentar ajustar e vem essa posição sentada, ainda que tá amolecendo aquela gordura, minha barriga vai ficar toda pendurada, né? E aquela lombada que virou, já mostra com esse peso que eu tô, o osso do quadril todo deficiente, com aquele fundo gigantesco, comido, que se eu emagrecer fica aquele pouco de carga implica em manter aqui da cintura para cima, porque essa semana provavelmente só vou fazer 4 de aeróbico, né? Hoje o Zé Luiz falou que é 8 a meio-dia, que ele também não foi, 8 às 11, e diz que é 7 a meio-dia, sábado. É mais fácil ir num sábado, ter que ficar esperando ali, ou nenhum dos dois de fato, aqui pra frente, né? E teria que ir ou pelo menos uma a cada quinzena para tentar fazer esse efeito dobradura. Se jogasse carga de quadril, o catabolismo é enorme, aqueles cortes no meio do glúteo começaram a aparecer ao longo do tempo, excesso de cansaço, de manejo de carga e de ficar em pé e tudo isso. Então eu tive várias experimentações, ainda que o gasto calórico sempre foi, né? Toda essa merdalhada toda, mas implica, eu tava olhando, tomando banho, né? O peito tem essas placas aqui, até que ponto vai dar uma conseguir secar tudo e cortar isso, ainda implica descer bastante de peso. Eu saí de casa com roupa, eu tava com 79 e pouco. Tava com 77 e pouco, querendo ou não comer prato de comida ontem, tava com vontade de comer. Comi hoje, aquele peixe tava meio esponjoso, meio ao molho, mas comi. Olhei pro lado do bolo, falei, pega ou não pega? Dá até vontade de pegar, quer dizer, eu já gastei dos 50 dessa semana, eu já gastei 25, e a diferença de moedas que tinha, que tem mais R$ 2 lá, juntei umas moedas e paguei 25. Mesmo assim, comecei a comer, já senti enjoo, pesado, tirei o feijão tropeiro, botei um pouquinho da farofa, salpicão e tudo era, mas não era, né? E quer dizer, eu não tomei termogênico nem de manhã nem agora. Fiquei esse efeito só, eu tomei a droga 0,5 e depois tomei bem mais próximo, quer dizer, não estava em casa, né? Fazendo esse efeito de entender, dar uma espécie de pulsação, né? Um pouquinho, muito pouco, e né, o que é associar as duas coisas, já fiz o número 2, também aciona isso, né? Até essa mais funcionabilidade, porque tem o que são coisas travadas ou somando tudo que eu já falei, o que é a sistêmica da harmonia perante a funcionalidade das coisas e mediante todas essas desgraças, inclusive. Aí eu olhei, né, onde tem essa placa por dentro da bunda, tá tudo ferido de caroço e agora tá um risco assim de caroço embaixo da perna, que não aguenta mais essa coisa da cadeira. E essa inclinação é a bunda chupada. Hoje eu não vim com a cinta. Amanhã vem, eu tô fazendo esse efeito devagar. A barriga toda pra frente, sensação de jogar o tronco todo pra frente. Então tá limpando devagar aquelas crostas no meio das costas. Fica aquela barriga mole, aquele monte de coisa, mas que já tá amolecendo, já sai um pouco. Entre quando chama fome, porque tem que recuperar um pouco. Até do esforço de sobreposição de 3 dias, 2, quando tem feito carga, e 3 também somou um pouco, né? De necessidade de reposição. Então, né, o que é tudo isso? Olhar meu peito, olhar meus braços, as coisas que vão emplacando, que ainda seria eu perder muito mais do que das outras vezes. O quadril já está apresentando uma falência que para limpar 76 foi aí eu tava pele e músculo muito bem quando eu fui parar muito bem. Quando eu fui parar na casa daquele viado, eu tava com 72. Quer dizer, hoje eu tô obesa com 76, as proporções e as coisas estão tenebrosas. Aí fica aquela perna mole, ainda que você vê que tem um músculo ali embaixo, tá perdendo as coisas devagar, né? Aquela placa grossa que ela nunca não tinha embaixo da bunda e no meio das pernas, entra pro lado faltando carne, mostrando aquelas estrias que mais estouraram, que não incomoda, mas naquelas aqueles degradê de coisa que eu queria estar obedecendo a dieta corretamente, ou me sentindo como se eu chegasse no estágio que eu precisasse que alguém cozinhasse e fizesse a carnezinha pra mim, a necessidade de comer carne, churrasco e até tirar essas proteínas se fosse preciso.
tipo, entre uma coisa frutal, né? Já tem só um negócio de vitamina C, olha a quantidade ainda que fazer um xixi amarelo de vitamina C que eu precisei de tomar se eu como um prato de comida. Eu quero depois tomar mais um pouco, mais um pouco. Já tomei 3. Ontem eu tomei umas 6 ou mais, se bobear. 2 horários depois do que eu comi, eu tomei 2 e mais 2. Aí já tomei 3 com a creatina na hora que eu acordei. Aí tem aquela coisa de existir o que é a periodização do dia, enquanto as massas se organizam a serem isso ou aquilo. Eu sou convidada a condições reagentes, condições comerciais, de ir a um custo-benefício de infinitas resoluções. Eu compreendo todas essas minuciosidades, ou de fazer compensações que eu me culpo de, no seu contexto da disciplina, que já se tornam mais do que necessários, inclusive em função das condições regenerativas, eu acabando num passeio. Já são os pelos grossos de raspar aqui, raspar na perna embaixo. Eu cutuquei o dedo que estava expelindo mais coisa para os lados, que não pode inflamar. Cortei um pouquinho mais a unha do pé da mão, cortei. Já tem que fazer, tô com um cortezinho aqui. Pé também, só que eu tenho que passar a lâmina no corpo em si. Não é coisa, né? Amanhã, provavelmente, virilha e tudo. Aí você vê tudo encaroçado, muito tempo sem sol, toda manchada. Né? Coisas que também tem que a saúde, a estética, as coisas como um todo, né? Então isso daí, olhando as proporções, se tornam bem, né? Ainda que eu venha alinhar e tentar cavar isso, passou a ser um tronco que, ainda que eu nunca mais malhei tanto, um tronco maior do que o resto. A condição degenerativa do meu quadril está muito feia, mas vou tentar limpando e tentar descendo, estou indo devagar, né? Aí lembrando que a outra falando, quero que tire essa menina daqui, depois vão pensar que tem orgia e droga dentro da minha casa, que é o que eles apontaram muitas vezes, inclusive os amigos deles. Questão de origem de dinheiro, de gastos anteriores, o caramba 4, né? Eu já perguntei, ela falou que o Matheus não foi lá, que ela comentou que ia operar, que ia conversar com ele, que na verdade queria receber coisas que vendeu pra ele. Aí ele passou, eu falei, ele passou aí na frente da sua casa e não entrou. Passou, tava já cedo perambulando assim, ouvindo de algum lugar alguma coisa, coisa pouca não é. Tanto que ele nem me cumprimentou, ficou meio assim, até pelo peso do que ele fala dos outros, do que ele fazia. Automaticamente ele acha que a gente vê aquilo com uma transparência escancarada, porque mesmo não sai de casa à toa, mora num lugar muito bom, mais isolado, tem todo um contexto, né? Não gosta de ninguém, não faz questão de que gosta, o que é uma condição comercial e até que ponto eu colocar as minhas saturações perante todas essas coisas. Eu quero voltar a gravar as questões tais, meu celular tá atolado e não virou o tempo do YouTube para despachar. E é isso, colocando aqui algumas coisas maiores, essa situação do olho e da cabeça, né? Olhando aqui as retrações dentárias, inclusive esse dente que da última vez cutucado apareceu com uma mancha e tudo, as retrações tais, né? O que é isso que ela vai fazer em mim é um laser, o tipo laser que eu fiz em Aracruz, eu não sei se eu fiz mais do que uma sessão. Na época não clareou o suficiente, não me retrata, fica aquele trem na boca assim todo reganhado, que alegou que seria a plaquinha, até que ponto, né? Se eu não entender ou o que é o custo-benefício dele sobre algumas questões para tirar um pouco mais, ou isso, aquilo, e a quem pode justificar falar, né? Aqui se eu comia comida, me empazinei, fiquei assim, não é um açaí e tal, aí você já pensa? Uma coisa gelada, uma coisa nervoso de todas as coisas, de saber que tudo é cansativo, demora muito, vem as temperaturas, eu não tô dormindo bem, eu não tô acordando bem. Ainda que eu fiquei lá em casa assim, tal, deito para um lado, deito para o outro, eu preciso, né? Mas eu tô muito cansada. Aí você sente a faca no pescoço para coisas que não estão otimizando nem para mim, entendeu? Bem, bem chateadinha. Esses depoimentos implicam constantemente em reforçar um estupro cerebral adicotomizável e que são as verdades, né? Que a gente não deve esquecer, que se esquece a coisa se torna pior ainda. Você volta para o olho da rua e quanto que você está dentro de casa, né? Essas questões, né? Mas vamos seguindo entre esses. Vou tentar passar aqui na cabeça a musiquinha do mix, que não sei quanto que eu vou fazer. A outra set que eu vou... Não coloquei nenhuma no papel, poderia colocar aproveitando o tempo, tá de... Eu tenho... Já abri o outro queijo, eu tenho um queijo grande e o queijo que eu tirei o filete que eu não trouxe, né? Aí quer dizer, eu tinha tomado açaí, ali tá incluído o dinheiro que tem aqui no negócio, então que eu tenho em casa lá, os leites, tem que comprar mais leite essa semana. Tenho que entender isso. Não posso desandar em vitamina C, o que é né? As coisas que sobram, que ainda são 3 semanas praticamente, né?
andar e tomar outra, sair, ter aquela coisa de gelado, ir embora. Aí fica essa coisa que eu não tô me adequando a. Tô sentindo agora o ouvido com sensibilidade. Aí fica nervoso, sente culpa de um monte de coisa e até. Ai, é isso. Queria ir, depois olhei o tempo, tava chuvoso, falei, não, posso correr isso de adoecer, vou embora pra casa. Né? Aí quer dizer, dinheiro para vale transporte 2 vezes, leite durante esse tempo, acabou o queijo, fica complicado, queijo é caro. Né? Aí tem lá em mais esse que piscou, ele vai tudo na semana só, nada, é 70 conto dos dois, quase. É, é isso aí. Com R$ 200 guardado. Né? Que é pra outra e pra outra. Isso, partindo do pressuposto que não pode acontecer nada e que dependa de eu tirar dinheiro assim. Então, arrisco, né? Ou fico querendo, se eu não comprar agora isso e aquilo, eu não compro depois. Já vim com o tênis mais molinho, que o pé acostumou, não tá fedendo a nada. Muito mais molinho, muito mais ventilado por cima, né? Acabei trazendo o outro guardadinho ali, que ia atender um pouquinho, um diferencial de um tênisinho. Ah, porque eu tinha cutucado um cantinho do dedo, também querendo o pé não ficar abafado no outro, né? Que eu passei o negocinho, ele tá saindo mais coisa assim por cima, expeli uma quantidade de coisa fora do comum. Eu nunca pude fazer meu pé, ainda que muitas vezes inflamado, e eu fazia a qualquer modo, que são essas cutículas mais sobrepostas, que se não souber fazer fica tudo picotado e tudo cortado, mas meu pé nunca 15 dias, tem que ser toda semana. E passar o palitinho para sentir que nada colabou, que foi tirado direito e que nem outra pessoa possa cutucar meu canto do dedo. Tá tudo bem controlado até então, mas tive muito problema com. Né? Depois que o dinheiro já tá na mão do pacote, elas se tornam largas e entra a inflamar o pé e querer me dar esporro. Né? Eu continuava cutucando, dependia do tempo, da condição inflamatória, que eu compreendi aquilo, até que ponto você achar que tira tudo, depois aquilo sai uma expulsão de coisas que você não sabe nem de onde aquilo saiu. Principalmente quando corta a ponta, que ele expulsa a base levantar. Se não der a passagem assim nas laterais, né, tem que ir limpando toda a vida. Então, um mês sem fazer um pé, ficou adequada, encostada a coisa ali, mas colabou, passei, aparentemente estava normal, porque aquilo saiu aqueles monte de peloto de trem lá dentro entranhado. Ai, esse tempo tinha que ficar assim por muito tempo. Abri um pouquinho o sol, nossa. Remédio, medicação, condição visual, vira um fódico total. Aí eu penso, por isso quero comprar logo o resto das coisas que faltam. Eu ainda queria sim comprar o tênis americano e a blusa larga no final da coisa. Tá com a calça, eu já vi o que eu fiz assim, a pence que eu dei, foi uma espécie de um. Fica um Vzinho assim no meio, mas ficou como se fosse um detalhe na minha calça azul marinho, que é o conjunto azul marinho. O tênis, eu vou estar até com a calça azul marinho, o tênis, isso aqui pelo menos uma vez. Esses meio que eu queria aquele negócio lá, mas uma espécie de, né, acerto de conta. A América é aqui ou é ali? Qual comeu mais nas minhas costas? Por onde está o meu erro de achar bonito, me identificar, o que a gente procura, o que estimula a procurar, acha de utilizar recursos de codificar e descodificar, quando você, né, quer mostrar a sustentabilidade, é o que eu estive correto, utilizando tudo que entrou e saiu, favorecendo todas as pessoas e fiz melhor, inclusive, do que as grandes potências, né? Aí estava assistindo o final do Código da Vinci, né? Quando você diz o custo-benefício da sua especificidade, dizer que não abre mão de Dan Brown. Quando o fator histórico é colocado e é interativizado, mesmo não abro mão. Mas o que é isso na prática, né? Entre ir e vir, e quando sinalizar e dessinalizar uma questão histórica, e até onde isso faz entrar e sair. E subsistenciar verdades aterrizadas quando questionar a religião e o que virou política e todas as questões, né? Que num dado momento, o que as pessoas colocaram em contexto que eu achei suntuoso, uma história, mas o que algumas cenas convidam e respondem e questionam a quem escreve, quem está do outro lado. Caso acredite, não acredite, ou mesmo o que vira uma questão protocolar,
uma questão gramestrificadora, então eu tenho mérito sobre isso daí. Ninguém perde tempo à toa sobre algumas questões e, né, como foi o envolvimento de vários contextos da coisa, escrita, composta, que voltou, eu acredito que a coisa chegou do outro lado, né? Não sei como que é o livro em si, o outro, mas eu acho que as coisas tomaram uma vertente de resposta que você, num dado momento, se depara que ali você não falou sozinho, né? Não deu uma resposta sozinho, dá uma impressão, né? O que é um histórico quando você lhe dá situações que não mais acreditam, não mais fazem? O que é deparar? Até eu pergunto, se todo mundo faz isso é tudo uma fachada, né? Ou dá ou desce todo mundo, porque alguns critérios ali de questionar devoção e impostamento religioso e muita coisa foi melhor do que muitos. Entendeu? Utilizam um recurso, né, para ser o anti-recurso. Eu não vi isso como, né? Eu vi com ato de devoção, de fato. Vou ser bastante sincero. Pela condição de como a coisa foi minuciosamente, você entra numa igreja, isso não é falado a todo tempo, nem rebuscado dessa maneira, ainda que fale isso, aquilo, algumas coisas que você acha que são bonitas, que na prática não acontece, né? E nem às vezes é na aula que um vai, que no outro vai, que são colocados alguns contextos históricos, também não, né? Então, cada coisa toma forma de livro, filme, ou gravar, ou envolver uma coisa como um todo. Entre a Paixão de Cristo, se a gente colocar questões do filme Maria Madalena, Transcendente, né? Depois eu vi o tal do Físico, não, esse outro filme que é o Transcendente, o Físico, que colocou médico ou qualquer coisa que na época eu falei, não, aquele era um chamado de questões, mesmo abriam leques de questões, a paradigmatizar e paradoxal, que é um processo histórico, inclusive. Deixa eu botar aquele outro brinquinho, um molenguinho, gostei, assim. Às vezes parece um pouquinho mais inocente, ou pequenininho, uma viradinha assim, legal, todos legais. Os que sobraram, aquele da cruz eu não gostei, ainda igual da velha que vinha aqui, aquela coisa que é dissimulada, né? Elogio que é conveniente. E se for igual ou tal, se sente como se fosse aquelas invejosas da antiga, dissimular, fingir que não tá vendo, ou se viu depois e já apareceu, achar que copiou, aquelas merda todas, sabe? Que em cidade pequena diz que é tempo de imaturidade, as pessoas utilizam como recurso para querer mandar os outros tomar no cu e dizer que é coisa de criança, ou não necessariamente, do que é lidar com relações sociais já saturadas e aparentemente não tão percebidas ainda sobre um contexto histórico, e dizer que é coisa de criança, né? Quem que invejam é um invejoso, tem essa teoria, quando incompatibilidades, né? Que a quem justifica, todo mundo quer comprar uma coisa para ser vista, não necessariamente, mas você não é cego. Né? Porque uma coisa fica bonita você não elogiar, mas ao longo do tempo, vestido de professora de educação física, eu vi muita coisa. E eu sou mesmo a mulher além da capacidade de xixi, sabe? Porque eu tava pensando, né? Algumas coisas que eu tava pensando quando eu tava em casa. O que é você rebuscar? O que colocaram como matéria-prima, relações pessoais? Já se começa de algum lugar? Tem que ser os irmãos que tem que engravidar o outro, ou não necessariamente? Quando vem essas coisas colocadas, estados originais, ou quem de fato vem perante o que os pais querem da gente, né? Para se tornar mais econômicos aos fardos de golpes, que eles não tenham um produto de novos filhos, né? O que é muito incongruente entre muitos. Eu quero tanto que tenha um filho para mim. Aí você olha algumas situações infrutíferas na rua, que entre aborto e estupro, muita seriedade sobre aqueles que ficam insistindo em querer ter um filho a qualquer maneira, e quando o grupo nem responde aquilo, muitas coisas que alarmam muita atenção, que são muito escancaradas, inclusive dentro do Brasil, como os interesses deles usufruírem o Brasil e tirar o cu fora. Quando, né, o que são crianças perante determinadas pessoas estranhas e não estranhas, e a cabeça deles do que vira brincar, ver partes peladas, não vê, porque a maioria deles, hoje eu percebo, que querem, na verdade, que seus filhos sejam um produto mesmo de escravismo e homossexualismo. Tem um somatório de vingança que, né, ou eu penso, eu tive uma infância correta. E o que é você colocar ou entender o direito das coisas e questionar a origem dos pais, isso e aquilo que eu me tornei, se eu for avaliar a quantidade de hormônio que eu tomei, as necessidades que eu poderia usufruir, o que também eu tentei relacionamento
Como eu coloco proporções corporais de pessoas que nunca praticaram nem usaram hormônio, sempre tendendo um corpo normal, perante a quantidade de gente, liberdade, ouvindo isso tudo, eu sou, assim, o exemplo absoluto daquela que administrou com condições de altas necessidades de hormônio, ou de altos, assim vamos colocar, né? Ainda que eu me tornasse gritante a querer falar coisas engraçadas, liberdades, isso, aquilo, mas na maioria do tempo estudando, tentando um relacionamento só respeitando e fazendo a coisa. E o que se tornou, falou, não pode ser outro, pode ser namorar várias vezes, não sei o quê, mas a maioria do tempo sozinho, estudando e procurando um verdadeiro amor. E o que se tornou direito de poder ver corpos sobre a ótica hipertrofível, beleza, o que seria, o que são minhas relações proporcionais, como muda ao longo do tempo, né? Que virou direito adquirido de homens e mulheres, caso, né? E por que uma coisa vendo ou não vendo, e se é bom e se pode ser bom, não continua, né? Mas ainda que colocando sob esse espectro de escancaramento total, que tem que ser assim mesmo, daí para pior, né? O que fizeram, né? A cruz, a resposta da cruz e as coisas que estão em pauta, né? Fica o corpo, não vai ao corpo. Fica dessa vez onde enfiar o corpo, que assim não acreditavam. Viram segundo do não segundo, aí foi convincente esconder o corpo. Mas se assim era, vamos aproveitar isso, não necessariamente. Tem essas questões, né? O que vira depois? Cadê o corpo? Mas nosso corpo estava aí o tempo todo, ninguém mais chegou. Cadê o corpo? Para. Questões, né? E o que vira, caso fosse você, entre direito de imagem e abuso de imagem, não que precisar ser imagem descabida, e o que é imagem descabida, em que momento viva todas as relações propriedades ao direito da minha imagem, como eu usufruo e boto a cara para vender, então seria número 1 de estar apontado as relações de como eu respondo a tudo. O que vira, né, a seriedade com que eu levei as coisas e fui questionando ao longo do tempo com essa mudança. Os estigmas de grupos golpistas, não necessariamente, mas o que é num dado momento? Você cortar o cabelo, imagina, sem peito, muito maior, com ombro grande, trapézio, costas enormes trabalhadas, uma linha lascada certinho, um abdômen empedrado mesmo. Chegou a fibrar isso tudo aqui assustadoramente. Eu queria saber o máximo de volume de ganhar, ainda que tinha perna, tinha panturrilha, mas né, ganhei um braço muito exposto e eu exibia aquilo, brincava com aquilo, né? Ainda que perna e bunda grande, mas eu queria secar, eu queria ver a qualidade muscular. Mas eu achava que volume ainda não estava bom, e volume com gordura sobre alguns contextos proporcionais não me convencia. E toda a trama que fazia entender, mal comecei, outro falar, nossa, eu não usou nada, ou isso e aquilo, né? Para atingir esses contextos, a ponto de eu mesmo falei, quero simetria, quero definição, não quero mais, agora não converso mais com você, você resolveu virar mulherzinha, ouvindo de meninas, de homens, né? Que acham que estão uma coisa meio que, né? Como que eu fui muito sucinta, muito mulher, e eu não vejo assim muitos fisiculturistas e nem mulheres do fitness comum, daquele platô que fica aos pedaços descabidos de outros pedaços que nem praticavam atividade corretiva e de optarem pelo sexo indefinido, né, que virou os antigos dizer que não estão fazendo igual, que querem usufruir igual, que não querem sair do 24 a quem justifique. 12 apóstolos de fato serem praticantes e atingirem o mínimo, né, a pior bosta que eu cago entre homens e mulheres, para dizer que a uniformidade implica em 12 apóstolos do lado, 12 do outro, ou a quem fizeram proteger, a quem fizeram desproteger, né? Entre bem apontar que um vem com barriga, ou vira um fardo, ou fica mais difícil, ou fica mais, né? Que seria mais proteger pela independência de outro, que questione que no outro momento quer ser barriguinha e promete pro outro bundinha, né? Toda essa coisa. Então, assim, eu fui questionando até que ponto uma coisa você tem um dinheiro, mas não dá agora, então como que você é visto naquele momento, né? Cortar o cabelo e exibir os músculos e tentar falar que ele não mais encaixa, não mais cabe, tá ridículo, tão travesti. Travesti sempre vende a desejado quem são homens e mulheres, né? Eu tive meus status aí na foto, dá pra ver alguns status de algumas que estão aí pra dentro. Eu acho que tá agora no outro que parou, com todos os documentos, que não tá visível. Aquelas fotos que eu nem mais tenho mais, que quero estarem nas nuvens, no sideral. Joga lá em Marte, depois a gente pega. Para. Mas já pegaram, ou já truncaram
sobre todos há muito tempo, que em dado momento volta camuflado e não camuflado, entendeu? Então, é isso daí. Essas questões mais, entendeu? Entre esse dormir e acordar e olhando. O que faz muito triste, eu me tornei muito... Poxa, eu me tornei moderna o tempo todo. Muito independente. O normal de aceitar como era, ver a nudez, questionar as coisas, entender o limite do outro, pagar as coisas, ter a modernidade do mundo fitness para compartilhar, para agregar, gostar de entender a minuciosidade das coisas e passar por todas essas situações. E tendo mostrado a minha capacidade de ir além de todas as coisas, porque eu acredito, o que eu vejo como um sucesso que não tem nem como se apontar valor, entendeu? A cobrar, mesmo que virou entendimento da ação de graça. Então é bem, né? E eu vou rebuscando essas coisas do lado pessoal, novamente um ponto e outro, entre já ter contado tudo, despachando todas essas coisas, eu volto entre, resumir novamente, Linhares, Rio de Janeiro e praias, né? Você às vezes vem, né? Percebe que eu tô sempre sobre inéditas, que mesmo também me surpreendem. Sofro truncagem prioradificante, protocolarizante e multissacramental, né? Polissacramental, sobre-sacramental. E quem diz que o Satanás não me sacramenta? Só a salvação dele, inclusive, né? Como que decifram aquilo que eles nem querem, né? Que num dado momento a gente aponta interstícios. O que é a rua sobre interstício aterrizado? Os que deslizam para lá e para cá, nem responsabilidade de público, nem privado, nem de Estado, né? Entendendo quando a gente aponta interstício, alto não necessariamente, mas mais alto, mais fundo, abaixo da condição da Terra, o que vira um outro espaço, e é quem justificar mesmo grandezas minuciosas sobre, né, verticalidade, inclinação, as relações abduzíveis a quem justifique modelo que veio como, né, causa e efeito ao sobrar olhar para cima, para não mais olhar para baixo, não, mais saturado de olhar para o outro, né, essas coisas, e não necessariamente, né, sobre revelações, propriedade de antes, né, o que é o arcabouço criacionista em totalidade, a quem, né, compare mesmo que sempre existe um criador humanizado, ainda que pró-desumanizados ganharam uma etiqueta comparativa, né? O que é? Vão olhar no swing ou vão olhar no outro? É assim, enfia assim, ó. Enfia assim. Faz mais um pouco, deve ser assim, lógico que é assim. Merda do caralho. O que é sentir dando errado? O que faz sentido, né? Porque sim, porque não, mas você tá com uma pessoa, tem um monte de coisa para viver. Olha no filme, olha em você. Olha no filme, hoje vão gozar com esses. O que é a rua? O nível de perversidade quando se etiquetam e se calam diante questões e racismos institucionais de outros, inclusive entre esses. Muito grave. Alarma a atenção e dizer com quem você dorme, por que você dorme. Isso é prazer, né? Aí sobra o que são as condições basais que não podem ser tiradas, que são poderes adquiridos. Ao seu auto-amor, o seu auto-sexo sensorial. Que se você ficar com um sujeito que traz peso, que fecha todas as condições, que acha que pode ter essa largura no patamar em que eu apresento do que eu sustentei, sabe, tem uma coisa para você questionar o limite da rua, do swingamento tal, tolerar quem tem que ceder, mas o que é te imposto a ceder? Virar depósito de porra de parasitas grupais indecifráveis em você. Não tem como, sabe? Não tem como não, porra.